Olá, boa noite. Está começando aqui na TV Câmara mais uma edição do programa Câmara Mulher. E nesta noite vamos falar um pouquinho sobre beleza e estética. Por isso a minha convidada é a esteticista e cosmetóloga, especialista em estética avançada, Gabriele Santini. Boa noite, Gabriele. Bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Muito obrigada por poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse mundo maravilhoso da estética para vocês. Nós agradecemos. Gabriela, então, começar um pouquinho falar de estética, especialmente para o público feminino, não é uma questão apenas de beleza, mas também de saúde, porque ela influencia em várias questões da nossa vida, né? Fala um pouquinho para nós por que a estética é relacionada com a saúde. Antigamente a gente tinha muito aquele conceito em que estética era apenas para pessoas que tinham alto poder aquisitivo, era apenas para embelezamento. E hoje a gente já está quebrando esses paradigmas, tanto que o mercado da estética e da beleza é um mercado que segue há anos em constante crescimento, ao contrário de outros mercados que têm suas oscilações, a estética está sempre em crescimento. O que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas entendam que a estética não é só o embelezamento, ela é uma questão de saúde, que a estética está aqui para te ajudar na autoestima, no teu bem-estar, melhorar a tua qualidade de vida em diversos aspectos. A autoestima, até falando um pouquinho sobre isso, ela é ligada a muitos outros fatores. Por exemplo, uma autoestima baixa pode causar uma depressão. Então, por isso é muito importante também. Sim, eu já recebi pacientes, adolescentes, enfim, que não saíam mais nem de casa devido às acnes, que as espinhas, aquelas inflamações. Isso mexia muito com a autoestima desses adolescentes. Então, o que acontece? Eles ficam se sentindo uma autoestima baixa, eles se sentem deprimidos, o que pode sim começar a ocasionar um estado de depressão. Mulheres também, principalmente, que têm manchas no rosto, sofrem muito. Então, também já recebi pacientes que acordam 1 hora antes do compromisso para poder estar lá escondendo aquelas espinhas, escondendo aquelas manchas, porque elas têm vergonha daquilo, elas não saem de forma alguma sem uma maquiagem. Em questão de gordura localizada, que a gente sabe também que é uma coisa que afeta muito a população. Então, pessoas que acabam elevando um pouco o peso de uma forma repentina, não querem mais sair de casa porque não se sentem bem, as roupas não ficam bem. E isso tudo vai ocasionando situações deprimidas que levam ao estado de depressão futuramente. E a gente está falando, claro, para o público feminino, mas isso não é só das mulheres, né? Os homens também passam por essa situação. Falou um pouquinho até dos adolescentes, né? Os meninos principalmente. A estética também é outro paradigma que a gente está quebrando, né? Que a estética era só para mulheres. E hoje a gente sabe que não. Tem muitos homens que procuram a estética para poder fazer tratamento para gordura localizada, para estria, para acne, para manchas. Então também é uma coisa que a gente sabe que já está afetando também o público masculino e que eles estão procurando esses tratamentos para melhorar a autoestima deles. Gabriela, então falando agora um pouquinho mais tecnicamente, a estética a gente pode dividi-la em facial e corporal, é isso? Na verdade, a gente consegue dividi-la em até 3 categorias, né, em tratamentos estéticos assim, que é a parte facial, onde a gente trabalha todo o embelezamento da face e os tratamentos também, então uma limpeza de pele, peelings. Outro paradigma que a gente tem aí na sociedade é que o peeling só pode ser feito no inverno, né? E não, a gente sabe que peelings podem ser feitos durante o ano inteiro. A limpeza de pele pode ser feita durante o ano inteiro. Vários outros procedimentos para rejuvenescimento, para esses clareamentos de manchas, a gente pode estar trabalhando durante o ano inteiro, sim, com a estética facial. Na estética corporal, a gente também trabalha o ano inteiro com essa procura, intensifica agora no verão, né, onde as pessoas acabam se preocupando mais com as férias, com uma ida na praia, numa piscina, as roupas, a gente usa menos roupas e roupas mais leves, mais curtinhas, que acaba também atrapalhando um pouquinho mais na autoestima. Então, procedimentos para gordura localizada, para celulite, estrias. No verão também a gente trabalha bastante com a parte de retenção de líquido, né? Que aí já começa a englobar a parte das terapias manuais, que entra a massagem relaxante, a massagem terapêutica para quem tem dores, a drenagem linfática para essa retenção de líquido, para esse desconforto, que também tem indicação para tratamentos com gestantes também. Falando um pouquinho, então, dos tratamentos. Você já deu uma pincelada, né? Mas vamos começar pelos
corporais. Quais são os mais procurados hoje? Hoje a gente tem uma grande procura pelos queridinhos, né? A estética tem os seus momentos de ter os seus procedimentos em alta. E hoje os procedimentos que a gente tem de queridinhos aí na parte corporal é a criolipólise, para tratamento de gordura localizada, e as enzimas também, que faz parte da intradermoterapia, que são procedimentos injetáveis que a gente trabalha. Então, as enzimas a gente consegue trabalhar toda a parte corporal, seja celulite, estria, flacidez, gordura localizada, são elas que estão a mais procuradas no momento deste verão. E todo mundo pode fazer? Tem contraindicação? Tem algumas contraindicações, sim. Tudo isso depende da ficha de anamnese que a gente faz quando a gente inicia esse tratamento, se o paciente tem alguma contraindicação ou não. A criolipólise, ela acaba sendo um pouco mais querida pelas pessoas porque ela tem pouquíssimas contraindicações. Então, a gente consegue ter um efeito muito bom de resultados com ela, com poucas contraindicações. Então, a maioria das pessoas consegue fazer esse procedimento. Explica para nós um pouquinho o que é a criolipólise, né? A criolipólise, ela trabalha através do resfriamento. Então, a gente tem a criolipólise de placas e a criolipólise de sucção. A de placa, ela só fica em contato com a tua pele fazendo esse resfriamento. A de sucção, ela tem um vácuo em que ela vai puxar aquela região da gordura para fazer esse resfriamento. E através desse processo, a gente consegue ocasionar a morte programada dessa célula de gordura. Então, ao contrário dos outros métodos da estética, a gente tem aquela célulazinha e a gente consegue matar ela ali, que acaba que a gente tem um resultado muito mais eficaz, muito mais eficiente do que os demais métodos. Claro que a gente sabe que esses tratamentos todos devem ser aliados com alguma outra coisa, né? Vocês, profissionais, sempre indicam tanto uma alimentação saudável quanto uma atividade física, né? Tudo é relacionado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas precisa andar lado a lado. Isso, na verdade, toda vez que a gente vai fazendo tratamento para redução de medidas ali, que seja o caso da gordura, a gente precisa de um tripé, né? É o procedimento estético, um cuidado com a alimentação e uma atividade física, onde haja aquele gasto calórico, aquele gasto energético também. Porque só a estética sozinha ela não consegue. Se você não mudar os teus hábitos, se você não mudar o que ocasionou esse ganho de peso, a estética não vai ter força sozinha para resolver essa situação. Então vamos falar agora um pouquinho da outra parte, que são os tratamentos faciais. Você falou da limpeza de pele, Gabriele. A limpeza de pele, como a gente falava antes, também é uma questão de saúde, de certa forma. Como é feita a limpeza? A limpeza de pele, ela tem vários processos dentro dela, né? A gente sempre diz que a limpeza de pele é o tratamento mais trabalhoso que a gente tem dentro da estética, onde a gente faz todo um cuidado com essa pele, a gente tenta amolecer, fazer uma emoliência ali, dilatar aquele poro para fazer essa extração, para limpar esses poros que às vezes acabam acumulando sujeiras, impurezas ali, que causam o cravo, né? Aquele pontinho preto. A acne, então, que é a nossa espinha, ela é uma bactéria, então a gente também tem todo esse cuidado ali na hora de fazer essa extração. E a gente sempre finaliza essa pele melhorando aquele aspecto, usando vários métodos que a gente tem dentro da estética para acalmar aquela pele, para fazer com que ela não fique tão machucada, com que ela cicatrize melhor, porque às vezes a própria extração machuca a pele, deixa ela vermelhinha, deixa aquela região inchada onde foi feita a extração. Isso faz com que a autoestima da paciente também não colabore, né, ali para uma melhora mais rápida. Então, a gente faz todos esses procedimentos pós-limpeza de pele para acalmar essa pele, para deixar ela mais saudável, nutrida e cicatrizada o mais rápido possível. Tem uma periodicidade ou alguns sinais que a pessoa, estou precisando de uma limpeza de pele? Agora, pós-verão, a gente percebe bastante que as pessoas voltam da praia, até o próprio calor, né, faz com que as pessoas sintam mais essa questão de preciso de uma limpeza, preciso limpar a minha pele, tá aparecendo muito a espinha. Então, agora no verão é uma procura maior, mas a gente tem sim uma periodicidade que a gente precisa manter para essa pele ficar saudável. E isso tudo depende bastante do tipo da tua pele, dessa questão de alimentação, né, os cuidados que você tem ou não. Mas eu sempre gosto de dizer para os pacientes que
A partir do momento em que eles veem que está começando a aparecer de novo aquelas espinhas, estão começando a surgir esses cravos, para eles já procurarem fazer o tratamento, não esperar aparecer muito, danificar muito aquela pele, que mais demorado vai ser para a gente conseguir recuperar. Mas uma média tranquila, assim, que a gente consegue estar refazendo essa limpeza de pele, é uns 30, 45 dias, assim. Ótimo. Você falou também antes dos peelings, então para a gente explicar um pouquinho o que é e existe mais de um tipo? Sim, os peelings antigamente a gente dizia muito que ele vem da palavra to peel, né, do inglês, que é descamar. Mas hoje a gente não trabalha mais com esse conceito de descamar, de renovação descamando, porque a gente sabe que é muito perigoso, né? A gente consegue ter muito mais problemas causando essa descamação do que resolvendo eles. Então agora a gente trabalha mais o conceito de corneoterapia, que é, em vez da gente descamar a nossa pele, é a gente reforçar essa pele, a gente trabalhar de outras formas. Por isso que a gente segue a linha, conseguimos trabalhar agora no verão também com os peelings, porque a gente não trabalha mais com peelings tão fortes, com ácidos tão intensos, que eles acabam não ocasionando essa descamação, e sim melhorando a parte interna da pele. Falar um pouquinho agora do famoso queridinho que é o Botox. Vocês, esteticistas, podem aplicar o Botox, até é importante que as pessoas apliquem com um profissional, né, especializado. E fala um pouquinho pra gente, então, por que o Botox está tão em alta, né? O que ele promete que as mulheres têm procurado cada vez mais? Nós da área estética, como esteticistas, não temos a permissão para fazer Botox, preenchimento, esses tratamentos mais invasivos, tá? Mas o Botox, a toxina botulínica, né? Ela ganhou o coração de todo mundo, né? Sempre dizem que aplicou uma vez, não para mais, né? Porque o Botox, ele tem o poder de paralisar o músculo. Então, você aplica ali onde tem aquela ruguinha e ele faz a paralisação do músculo. Então, tu não vai conseguir mexer a região com que ela continue fazendo aquela ruga. Mas o Botox, ele é utilizado muitas vezes de forma incorreta. Porque o Botox, ele é uma prevenção a essa ruga, né? Então, antes dela surgir, você tem que fazer o Botox. E às vezes as pessoas acabam fazendo com que ele seja um tratamento, né? E já quando tá a ruga ali, vão fazer o Botox. Então, essas pessoas acabam realmente tendo uma dependência ao Botox, porque elas já estão com a ruga. Então, é sempre bom, toda vez que você for fazer um Botox, você associar um tratamento estético para estímulo de colágeno ali antes e você acabar paralisando aquele músculo, principalmente se você já tem aquela ruga estática, que é aquela ruga que aparece sem você estar fazendo um movimento. Você falou em colágeno e envelhecimento, a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo. No segundo bloco, então, a gente retorna com mais informações sobre cuidados com a pele, beleza e estética. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta aqui no canal 16 com o programa Câmara Mulher. Estamos falando sobre beleza, estética, cuidados com a pele. Por isso a minha convidada é a esteticista e cosmetóloga Gabriele Santini. Gabriele, no primeiro bloco, então, falamos um pouco sobre os tratamentos que existem, mas não falamos da importância da nossa pele. Afinal, ela é um órgão do nosso corpo. Sim, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Fisiologicamente, ela está aqui para nos proteger contra traumas, impactos, fungos, bactérias e tudo mais. E esteticamente, ela é o nosso visual, né? É o nosso cartão de visita. Quando você olha para uma pessoa, você olha para a pele dela, né?
Então, por isso que ela ficou... são tratamentos tão procurados para esse cuidado com a pele, né? Porque ela é o órgão mais visível do nosso corpo. É o nosso cartão de visita. E algumas curiosidades. É verdade que a nossa pele ela se renova a cada 28, 30 dias? Como é que isso funciona? Então, a gente tem várias camadas dentro da nossa pele, né? E essa camadinha que a gente toca, a gente chama ela de epiderme. Então, essa camada, ela é responsável pela nossa coloração, pelo nosso visual estético, né? Então, com a intenção de manter ela sempre saudável, o mais jovem possível, o mais bem cuidada possível, ela se renova em torno de 21 a 28 dias. Mas cada pedacinho dessa célula, ela está em um processo diferente, né? Então, não quer dizer que esse processo de renovação seja um processo visível. Por isso que a gente não percebe. Isso, ele é um processo imperceptível. Ao contrário de quando a gente faz algum procedimento, como, por exemplo, os peelings, em que a gente faz com que esse processo seja visível, em que a gente acelere esse processo, né? Mas, naturalmente, isso já está acontecendo com todas as células do nosso corpo. E muitos fatores, então, influenciam para que a nossa pele seja uma pele boa ou ruim. Quais são eles? A gente tem diversos fatores aí que influenciam, né? Mas os que a gente mais bate na tecla para serem cuidados, para serem observados, é, por exemplo, a questão da alimentação. A alimentação rica em carboidrato e em açúcar, ela acaba fazendo com que esse processo de envelhecimento da pele acelere pelo processo de glicação. O processo de glicação é como se esse açúcar, esse carboidrato que a gente comesse em excesso, se ligasse lá nas nossas células de colágeno, que são as responsáveis pelo rejuvenescimento e firmeza da nossa pele, e começasse a destruir essas células, né? Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão da alimentação relacionada a carboidratos e açúcares. Quem tem uma tendência maior à acne, por exemplo, tem que cuidar muito da questão do leite. O leite também, ele acaba sendo um causador intensificando esse processo das espinhas inflamatórias, devido a alguns esteroides, alguns componentes que é colocado no leite para essa conservação. O sono, ele interfere muito, né? Tanto em questão visual de olheiras da pele, mas também quando a gente não tem aquele descanso, nosso cérebro não consegue trabalhar como ele deveria, descansar da forma em que ele deveria, a gente também pode começar a liberar radicais livres na nossa pele, que nada mais é do que células que acabam danificando outras células e causando esse envelhecimento também, né? Fatores externos como o clima também influenciam? Sim. A gente sabe que o sol, ele interfere em várias formas na nossa pele, né? Mas principalmente é ativando as células que causam manchas. Então, quem vai ao sol e não tem essa proteção, não tem esse cuidado com a pele, acaba ocasionando muita mancha, muita hiperpigmentação, que a gente chama, de diversas formas. E algumas a gente não consegue tratá-las a ponto de eliminá-las, mas sim de melhorar aquela qualidade da pele, clarear um pouco aquele tom. A estação do ano também interfere, né? No verão, a gente sente a pele um pouco mais oleosa, porque a gente sua mais, então há essa tendência ao aparecimento de acne, de espinhas, de cravos, é maior do que no inverno, onde a gente acaba não suando tanto. Mas, em contrapartida, no inverno, a gente acaba tendo um ressecamento da pele, por causa daquele frio que a gente fica pegando muito, a gente acaba diminuindo o consumo de água também, então a gente acaba ocasionando danos a essa pele relacionados ao ressecamento, que é bem o oposto do que está acontecendo agora no verão. Outro fator que influencia muito de forma negativa, né, um vilão, é o cigarro. É extremamente prejudicial à pele. Isso, o cigarro, ele acaba ocasionando aquele mesmo probleminha relacionado ao sono, né? Que é essa liberação de radicais livres. Tanto que, se você comparar uma pele de um fumante e de um não fumante, a pele desse fumante, geralmente, ela é mais envelhecida, né? Ela acaba tendo mais manchas também, devido aos danos que o cigarro acaba causando na pele e com essa liberação de radicais livres. Outra questão, Gabriele, que afeta muito as mulheres são os hormônios. Também estão relacionados diretamente à aparência da nossa pele. O nosso corpo fala, né? Então, independente do que a gente venha a ter, é o nosso corpo falando com a gente. E a pele não é diferente.
Então, geralmente, quando a gente tem problemas hormonais relacionados a útero, ovário, trompas, ele reflete muito no rosto. Então, nessa região mais aqui embaixo, que pega o finalzinho do rosto com o início do pescoço, são regiões bem características de problemas hormonais, né? Então, também acaba interferindo e demonstrando esse problema na nossa pele. E falando, já que a gente está falando desses problemas, que doenças a nossa pele pode ter? A gente pode ter muita coisa, né? Como eu falei agora há pouco, o nosso corpo conversa com a gente. E a pele é um órgão, né? Exatamente. E como ela é um órgão externo, um órgão visível, é mais fácil da gente ver, né? Não quer dizer que o resto dos órgãos não estejam conversando com a gente, mas esse é mais visível. Por exemplo, quando a gente tem dermatites, né? Que são alguma irritação, alguma bolinha, alguma protuberância. Também pode ser fatores hormonais, mas principalmente está ligado a fatores emocionais, a problemas no estômago também. A rosácea, que é uma doença que aparece muito no inverno, né? Ela é caracterizada por um eritema, né? Um vermelhão nessa região do rosto, com algumas bolinhas. Então, que aparece quando essa pele está sensível. As próprias manchas são caracterizadas como doenças, as espinhas. Então, toda vez que tem alguma coisa de errado, a tua pele vai estar falando. Ou porque ela está demonstrando algo interno que está indo para o externo, ou porque você fez algum dano externo que ela está te avisando, olha, eu tô tentando fazer com que isso não vá para o interno, né? Então, vamos cuidar. São sinais, né? É importante ficar atento a esses sinais. Como você falou, alguns deles são a acne, as manchas. É importante que cada um conheça, né, o seu corpo. E as manchas é muito importante a gente estar sempre de olho nelas, né? Porque a gente sabe que algumas manchas, elas têm uma tendência, sim, a virar um melanoma, que é um câncer de pele. Então, a gente tem que estar sempre muito atenta quando tem alguma mancha que está crescendo muito, que está escurecendo, que está mudando aquele formato. A gente tem que estar sempre de olho, sempre cuidando os sinais que o corpo está dando. Agora, um assunto que as mulheres não gostam, né, de falar, que é o envelhecimento. A pele, infelizmente, ela envelhece, né? É visível esse envelhecimento. E ele começa muito cedo, Gabriela. Então, a partir de uma certa idade, a gente já vai perdendo firmeza, colágeno. Como é que funciona? A gente estipula que a partir dos 25, 30 anos, a gente já começa a perder colágeno, né? Então, não quer dizer que a gente tem um pouco de deficiência na produção de colágeno, mas principalmente a gente começa a perder as células de colágeno que a gente tem, né? Então, por isso que ele acaba sendo mais aparente a partir dessa idade. E é muito importante, quando você chegar nesse período em que tu vai começar a perder o colágeno, você já começar com um tratamento preventivo, né? Então, não esperar ficar aparente esse dano para começar a cuidar da pele. E sim, já começar a trabalhar antes esse colágeno, estimular mais células, para quando ele começar a diminuir essa quantidade de células, não seja tão visível, que você tenha um envelhecimento saudável, né? Não quer dizer que você não vai aparentar ter a idade que você tem, mas sim que você vai estar com uma pele boa, com uma pele bem cuidada, independente da idade que você tiver. É impossível evitar, mas dá para amenizar, então. O colágeno, a gente pode repor colágeno? O colágeno, ele é uma célula da nossa pele que tá ali, né? Então, não é tão simples assim a gente repor ele, né? Tanto que, topicamente, a gente consegue estimular células que são precursoras do desenvolvimento dessa célula de colágeno, né? Com o colágeno que a gente ingere, a gente já não tem tanta certeza se isso vai acontecer, né? A gente tem muita controvérsias nesses estudos sobre a questão da ingesta do colágeno. Se o teu organismo vai realmente estimular o colágeno, você ingerindo ele ou não, o que ele está realmente fazendo quando você faz essa ingesta. Mas com tratamentos, a gente tem a certeza de que a gente consegue fazer isso. Agora falando então um pouquinho dos produtos, dos cosméticos, importante saber que para cada pessoa e para cada tipo de pele existem produtos específicos. Até hoje o mercado oferece muita opção, né? É difícil encontrar, né? Saber achar o melhor para você. Exatamente. E tem muita empresa surgindo aí, tem
toda hora tem um cosmético novo, eu digo, toda semana sai um ativo novo desses cosméticos, né? Mas é importante você saber identificar o que a tua pele precisa, o tipo da tua pele, para você conseguir fazer essa escolha de uma forma consciente e não ficar colocando dinheiro fora, comprando um monte de produto que não é o adequado para a tua pele. E aí entra também a importância do profissional, né, Gabriele? Do esteticista, cosmetólogo, que saiba identificar, né, a sua pele é oleosa, é seca, porque nem sempre a pessoa leiga vai conseguir identificar. Exatamente. Às vezes a gente acha que a pele é oleosa, então tem que estar toda hora controlando, removendo aquela oleosidade, enquanto a pele está oleosa porque tu está removendo muito, né? Então tudo é uma questão de controle, de balanço ali, do que a tua pele está precisando, do que tu precisa passar, do que a tua pele está conversando contigo que ela está precisando ali. Você tem algumas dicas para passar para as mulheres que estão nos acompanhando em casa de como identificar o seu tipo de pele? É um pouquinho complicado, né? Mas assim, geralmente quando a gente tem mais oleosa, região de nariz, aqui que a gente consegue identificar mais cravinhos, mais poros dilatados, a gente pode caracterizar como uma pele oleosa, né? Então essa pele oleosa a gente tem que estar sempre cuidando para não ficar colocando mais óleo nela. Então esse tipo de pele não pode utilizar produtos bifásicos, que são aqueles produtos que tem óleo e água, que fica bem separadinho, né? Uma pele que não tem indicação para isso. Preferencialmente, esses produtos têm que ser em gel creme, toque seco. Sempre cuidar essa questão que não sejam produtos anti-envelhecimento, por exemplo. Produtos anti-envelhecimento, eles têm a tendência a ser mais oleosos, né? O que acaba ocasionando uma oleosidade maior para aquela pele. Se você está estimulando a oleosidade, você pode começar a estar estimulando cravos e espinhas ali também, prejudicando ela. E quem tem uma pele um pouco mais seca, um pouco mais esfarelada, que você sente que dá uma repuxadinha, então tá sempre procurando produtos que hidratem essa pele, né? Que já, ao contrário da pele oleosa, já não sejam em gel, não sejam gel creme, não sejam tão toque seco assim, consigo estimular um pouco mais a hidratação. A pele seca tem tendência a ter mais ruga do que a pele oleosa ou isso é um mito? É verdade. Porque como você não tem essa hidratação, tu não tem essa lubrificação, a tua pele sofre, né? E ela acaba ocasionando com mais facilidade o processo de rugas, de flacidez, por falta dessa hidratação. Enquanto uma pele oleosa tem sempre muita lubrificação ali, tá sempre muito bem hidratada, ela acaba fazendo com que todas as outras camadas também estejam assim. Então ela consegue proteger o colágeno de uma forma melhor. Viu? Então não é de todo ruim ter uma pele oleosa. Não, as pessoas às vezes acham muito ruim ter a pele oleosa, mas tem os seus benefícios também. Gabriele, não vai dar tempo da gente falar tudo, mas antes da gente encerrar, né, teria muito assunto. De forma geral, assim, para as mulheres que estão nos ouvindo, qual é o checklist que não pode faltar, que toda mulher precisa ter aquele produtinho em casa para ter um cuidado básico com a sua pele? A rotina essencial é aquela rotina que cabe no teu dia a dia, né? Então tem que estar adequada para a tua necessidade da tua pele e com o tempo que você tem para dispor para cuidar da tua pele também. Então, um sabonete, né, é sempre interessante. O bom é que esse sabonete não repuxe a tua pele quando você passa e não fica ardendo, não dá aquela sensação de ter repuxado, porque ele acabou removendo muito a oleosidade, então ele está errado. Um bom hidratante. É verdade, sim, te interrompendo um pouquinho, que o sabonete líquido é melhor que o sabonete em barra? Sim, porque o sabonete em barra, ele passa por diversos processos para ele ficar durinho. E isso faz com que ele desestabilize a nossa pele. Então, o sabonete para uso facial tem que ser líquido. Ou ele em líquido mesmo, ou ele em espuma. A espuma é uma ótima opção para todos os tipos de pele. Legal. Continuando então, depois o hidratante. Um hidratante muito bom, que complementa, né, a rotina, supra as necessidades da tua pele. E o protetor solar. Se você fica mais exposta a essas luzes, o importante é você ter um pigmento, uma barreira de proteção a essas luzes. E se você não fica tão exposta, então pode ser um protetor branco bem tranquilo. Outros produtos como vitamina C, alguma outra coisa assim, claro, vai ser analisado conforme cada tipo de pele. Exato, até porque a vitamina C tem toda uma questão de porcentagem nesse produto que a gente tem que fazer análise, a associação de outros produtos junto com eles também. Mas claro, fica então a dica, né, que a procura por um profissional sempre é muito importante.
Gabriele, muito obrigada pela tua participação, por todas essas informações que trouxe hoje aqui para nós. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, hoje falando sobre estética, cuidados com a pele. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.